Olá gente, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Esse vídeo que a gente vai gravar hoje é mais como uma partilha mesmo. Muitas pessoas, depois do último vídeo, né, sobre a vocação do celibato, mandaram muitas perguntas, muita curiosidade, muita sede, e eu acho que vale a pena a gente explorar mais um pouquinho disso, e eu decidi gravar um vídeo para responder todas as perguntas. Escolhi aqui 15 perguntinhas que vieram, então acho que elas englobam muitas dúvidas de muitas perguntas recorrentes que vêm também vindo. Então decidi fazer esse vídeo pra gente conversar melhor sobre isso. Já que é um vídeo de partilha, é um vídeo mais pessoal, eu queria mostrar pra vocês, gente, a minha nova companheira, né? Algumas pessoas já viram lá na Face. Olha, gente, que coisa mais de gracinha. É a minha nova companheira, ela chama Sol, né, Sol? Ela tem 2 meses só, sabe? Ela é uma Beagle, muito fofa, muito arteira. Dá um tchauzinho lá. Algumas pessoas acompanharam, né, no canal, que no vídeo eu creio na Santa Igreja Católica, que eu mostrei a Jujuba, e a Jujuba faleceu, né, gente, início do ano, e muitas pessoas falaram, eu lembro dela dos vídeos e não sei o que, pois é. Aí agora eu tô com uma nova amiguinha aqui, eu vou mostrar ela no canal, né, mozinho? Dá um tchauzinho lá, eu sou só um bebezinho, só 2 meses de vida. Mas ela é muito gracinha, gente. A primeira pergunta que apareceu aqui foi assim, mais frequente, né? Como se deu o chamado e discernimento para o celibato? Bom, primeiramente o chamado. É uma coisa um pouco complicada falar sobre esse assunto, assim, tipo um chamado, que é uma coisa muito específica, muito pessoal e tudo. Mas eu sinto que durante toda a minha história da minha vida, eu já tinha um chamado, assim, de querer viver o celibato sem saber. Mas eu sempre fui uma criança normal, assim, brincava de boneca, tinha amorzinhos, assim, na escola, aquela coisa toda, mas eu não tinha um sonho, assim, específico de querer casar, constituir família, essas coisas. Embora eu passei na minha adolescência, na minha juventude, eu tive uma experiência de namoro, eu namorei por 3 anos, porque assim, quando a gente tem a vontade do celibato antes de namorar, as pessoas falam assim, você tem que descobrir primeiro se é a sua vocação certa, você tem que namorar pra você descobrir. Aí você vai e namora. Aí você vê que não é o namoro, aí você desiste, as pessoas falam, mas se bem que talvez não seja o celibato ainda, porque às vezes foi porque você se frustrou porque não deu certo e aí tá fazendo uma fuga e está procurando celibato. Então assim, as pessoas sempre vão procurar um motivo para poder ir contra o celibato, para entrar na lógica delas, essa realidade da fé. Então, pode ficar tranquilo com isso se você passa por isso. Se você tem um chamado de celibato e nunca namorou, não tem problema, entendeu? E se você também teve depois do namoro, não é por causa de fuga. É porque Deus chama, e a gente tem esse chamado. E eu tive um chamado muito forte no celibato, mais especificamente foi no acampamento Revolução Jesus, na Canção Nova, um acampamento que eu vou todos os anos, eu gosto muito desse acampamento. E teve um momento de oração que o pessoal falou, né, que quem tinha às vezes um chamado mais especial, que fosse pro meio da roda, o pessoal rezar, né, pra discernir e tal. E naquele momento eu senti muito forte, sabe, assim, uma coisa assim, muito especial, muito pessoal, que nem tem como eu dimensionar, mas de que Jesus me chamava pra uma vida mais próxima com Ele, assim, mais íntima e tudo. E então eu vi que eu tinha mesmo chamado pro celibato, e é fantástico. Eu acho que o termômetro da vocação é a felicidade, apesar de ser um caminho difícil, ter as nossas provações, mas é um caminho que me realiza, que eu me sinto bem, eu me sinto muito completa no celibato. Eu sou feliz indo nas reuniões da paróquia, eu sou feliz na missão, igual às vezes ter que me dividir para gravar os vídeos, estudar, isso me dá alegria, não é um peso para mim. Então eu vejo que isso é minha vocação, porque eu faço com leveza, eu faço com alegria, eu gosto de dar catequese para minha turma de crisma, eu gosto de preparar as reuniões, o meu prazer é ir à missa todos os dias, então eu sinto que o celibato realmente é o meu chamado. Segunda pergunta, como você descobriu o celibato para os leigos? Na verdade, não foi uma descoberta, na verdade, assim. Eu descobri pela Sagrada Escritura. Eu descobri pela Bíblia mesmo, porque vocês sabem que eu sou apaixonada pela Sagrada Escritura, que a minha praia total é a Sagrada Escritura. Eu gosto muito da Bíblia, tudo pra mim é Bíblia.
E foi estudando a Bíblia mesmo, que é como a gente fez no último vídeo, falando sobre o celibato, e que é uma promessa de Deus, não é algo acidental na vida da igreja, não é uma ideologia, é um chamado de Deus. Quem puder compreender, compreenda, ter um coração indiviso, o jovem rico que vende tudo, Deus garante o cêntuplo e a vida eterna. Então, não é o celibato para os leigos, não é uma coisa que eu descobri, é algo que está na Bíblia. Está aberto a todas as pessoas que também têm esse chamado. Não é uma coisa específica para o padre ou para o religioso. É um chamado que Deus pode fazer a qualquer pessoa. Pergunta número 3. Você é ligado a alguma comunidade, congregação, instituto? Mora sozinha ou trabalha? Eu não moro sozinha, eu moro com a minha família. Eu não trabalho, eu faço faculdade. E eu também não sou ligada a nenhuma congregação, instituto ou comunidade. Eu sou uma simples paroquiana, tenho a minha paróquia, que eu participo, tudo é a minha paróquia. Então, não sou de nenhuma comunidade de vida, eu sou simplesmente paroquiana. Mas a minha paróquia eu penso que só não se santifica quem não quer, porque eu tenho a oportunidade de 2 missas por dia na minha paróquia, de manhã e à noite. E eu tenho acesso à confissão de terça a sexta, nos horários de atendimento dos padres, pela manhã e pela tarde. E se também tiver que confessar, às vezes com urgência, alguma coisa, eu tenho um contato próximo com os padres. Eu tenho 3 padres na minha paróquia. Então, eu já tive um problema uma vez, de uma questão de saúde mesmo. Uma questão que eu tive um problema assim, que eu me recorri a um padre, tipo, na sexta-feira à noite, e sábado de manhã ele já estava pronto para me atender, sabe assim. Então os padres são muito solícitos, eles são muito amigos, eu tomo café com eles são meus amigos, eu amo os meus padres. Para quem não sabe, já falei aqui, minha paróquia é vinculada a uma congregação religiosa, que é dos Filhos do Amor Misericordioso. Então eu acho que isso faz toda a diferença deles serem de uma congregação, porque eles têm uma estrutura espiritual muito específica, muito própria deles, eles vivem os conselhos evangélicos. Os meus padres nunca deram motivo pra gente desconfiar nada deles, eles vivem a proposta, sabe, sacerdotal mesmo. Tem as dificuldades normais, mas assim, não tem nada escandaloso, sabe? Eles bebem a espiritualidade da congregação, que é da Itália, né? Que é a nossa fundadora Beata Amada Esperança. Ela fundou 2 congregações, uma de irmãs, uma de padres, tem um santuário em Colle Valença. Se vocês quiserem pesquisar, vou deixar aqui o link da congregação para vocês darem uma olhada, conhecer lá. Então eu acho que também essa espiritualidade vir de fora dá um toque especial, porque quem puder compreender, compreenda, assim. Não vou entrar muito no mérito do porquê disso, mas acho que você vai entender. E então, assim, é muito bacana a minha paróquia. Eu tenho... ela é uma família e eu consigo, assim, todos nós nos conhecemos, nos damos bem. Eu sou catequista também, de crisma, eu tenho uma turma com 30 jovens, é um desafio, mas eu amo demais, eles são meus filhos mesmo e é muito bacana. Então, eu não sou vinculada a nada, sou só uma paroquiana. Pergunta número 4. Como se preparou? Que diferenças percebeu antes e depois da consagração? A questão da minha preparação, eu fiquei 1 ano em discernimento, procurando o discernimento mesmo de Deus através da palavra de Deus, da oração, vim procurando o auxílio de pessoas dentro da igreja, de direção espiritual. Cada um foi responsável por um tijolinho que foi construído. E eu agradeço muito a Deus por todas as pessoas que Ele colocou no meu caminho, que me levou a discernir bem. Eu sei que é uma angústia, né, a gente querer dar um sim definitivo, um passo assim da nossa vida, mas eu senti que foi algo natural. Eu fui rezando e pedindo muito a Deus e auxílios com os padres. Também tive a oportunidade de conversar com meu bispo também me deu muito parecer, e depois ele me indicou pro mosteiro, né, onde eu faço direção espiritual. Então no mosteiro eu também tenho uma estrutura que me ajuda bastante a discernir, a crescer muito, principalmente agora que eu tô tendo esse contato mais próximo à regra de São Bento. Então eu tenho vivido muito e aplicado a regra de São Bento para minha vida, que me ajuda muito a me preparar, não só antes, mas sempre, né, porque a gente tem uma formação permanente. Então assim, não tem nenhum mistério na preparação, é você se abrir à vontade de Deus e deixar com que Ele faça. Muito também a Lexio Divina, né? Todos os dias ter um contato com a palavra de Deus, e a missa todos os dias, confissão frequente, né? Sempre tá ligado na graça.
E que diferenças percebeu antes e depois da consagração? Eu senti que é muito interessante a gente dar um sim definitivo, de você dar um passo certo. E não, eu tenho muito disso, eu não gosto das coisas muito sem nome, sabe? As coisas muito no ar. Eu gosto de definir as coisas. Então, o fato de eu hoje ser celibatária, eu me porto isso para a sociedade, todo mundo já sabe que eu sou celibatária, eu uso aliança, né? Minha aliança aqui. As pessoas já sabem que eu sou celibatária, e tudo me faz assim ser mais robusta nessa posição, de não deixar assim meu coração em bandeja, por exemplo, eu tô solteira aqui, eu fiz um mini votinho assim, mas se aparecer uma pessoa, quem sabe eu esteja disponível, que eu sei que não, sabe, já tá definido, já tá tudo certo, eu já casei, eu sou uma mulher casada, né? Eu já casei, já sou celibatária, então essa área já é pro Senhor. Eu não vou ficar assim de bandeja esperando uma possibilidade, quem sabe ficar nessa oscilação. Eu acho que você definir um estado faz você ter mais convicção, mais firmeza nos seus propósitos. Eu acho que isso é muito importante. Embora eu fiquei muito insegura, eu confesso, no início, do medo do escândalo, né? De, por exemplo, e se eu cair mais pra frente, se eu não der conta de me consagrar assim, de fazer esse voto, de não sustentar isso, escandalizar o corpo da igreja, porque pra mim eu não ligo de mim, minha preocupação é pela igreja mesmo, de cair e as pessoas às vezes se escandalizar com isso e comprometer a fé de alguém. Então eu tinha muita preocupação, mas igual a gente falou no outro vídeo, tem que ter ousadia, tem que ir pra frente mesmo e confiar na graça, porque igual um padre do Araldo falou comigo, né, se Deus me chamou, ele vai me dar a graça pra me sustentar também, basta que eu seja fiel, mas que Deus também dá a graça. Ele chamou, ele vai dar a sua graça. Ele não chama pra gente, ele não brinca com a gente, né? Então, essa foi a maior diferença que eu senti, de que tá definido e me deu mais força, mais segurança, canalizou os meus objetivos, as minhas missões, e muitas graças, muitas bênçãos também Deus também confiou, provações também, que foram, pesadas, mas é isso aí, é a dinâmica do nosso crescimento na fé. Pergunta número 5. Como são os votos? Os votos são feitos diante do padre? Tem algum rito específico? Foi por conta própria, tipo, comprou uma aliança e pronto, ou recebeu uma bênção especial? Então, essa questão do voto é o seguinte, como é que é feito? Você pode fazer qualquer voto. Eu fiz o voto do celibato, mas qualquer voto, né, que você queira fazer na sua vida, você pode fazer se você quiser. O Código de Direito Canônico, ele fala o seguinte, que existem 5 elementos que caracterizam o voto. A promessa, quer dizer, que é a obrigação assumida para o futuro, deliberada, né, feita com o suficiente conhecimento, não só pela atenção da inteligência teórica, mas também pelo juízo da razão prática, que pondera a gravidade da obrigação que se assume. Livre, né, o voto é assumido por determinação própria, feita a Deus, porque o voto se dirige sempre imediatamente ao próprio Deus, por isso é um ato de virtude da religião. E 5, de um bem possível e melhor, pois não teria sentido comprometer-se diante de Deus a executar o impossível, ou menos bom ou menos perfeito do que seu contrário. E nós temos alguns tipos de votos, que é o voto público, que é aceito, né, em nome da igreja, ou o privado, aquele que é feito que não é aceito pelo superior legítimo em nome da igreja. Então, o meu voto foi do tipo privado, não foi do tipo público. Também tem o voto solene, que é o voto reconhecido como tal pela igreja, ou o voto simples, que é um voto que não é reconhecido pela igreja como solene. Então, o meu voto, ele é o voto do tipo privado simples. Eu fiz no Santíssimo, quando o Santíssimo em oração, eu fiz e me ofereci ali a Deus e fiz esse voto de que eu viveria o celibato, né? Queria viver o celibato pro resto da minha vida. Eu fiz esse voto pessoal. Sobre a questão da aliança, não é assim obrigatório usar aliança, mas eu quis usar para me ajudar, para ser um sinal visível para mim de que eu não estou solta no mundo, que eu tenho um compromisso, também para sinalizar ao mundo que eu tenho um compromisso. E como foi a questão da bênção? Eu queria uma bênção, porque também para ser um sacramental, eu pedi para o meu pároco abençoar a minha aliança. Foi um dia que eu fui, também simples, depois de uma confissão, eu fui lá
Ele tava no escritório dele, aí eu levei umas coisas pra ele abençoar pra mim, vela, água, essas coisas. E depois eu pedi pra ele que ele me abençoasse a minha aliança. E ele pegou a aliança, pôs na palma da mão dele. E meu pároco, ele tem um dom muito especial, que ele sabe fazer bênçãos de uma forma muito bonita. Ele não é, como é que fala? Ele não economiza as palavras, sabe? Ele gasta mesmo, sabe, pra falar bem, pra abençoar, por exemplo, um casal de bodas, pra um 7º dia, pra um casal, pra um batizado, sabe? Pra qualquer coisa, assim, o meu pároco, ele fala, sabe? Ele gasta mesmo, ele tem palavras muito bonitas, assim, pra bênçãos, sabe? E eu pedi, né, no dia que ele colocasse a aliança, falei assim, eu quero que o Senhor coloque você, eu não chamo o padre de Senhor, tá, gente, é um defeito grave que eu tenho, não consigo, só o bispo, porque eu tive um amigo padre meu, falava que o Senhor estava no céu, e eu acostumei, eu não consigo chamar o padre de Senhor, sabe, desculpa, mas é assim. Aí eu falei assim, com o meu pároco, falei assim, eu quero que você coloque a aliança, porque é a igreja que está colocando a aliança, não é você, é a igreja que está colocando. E ele colocou, sabe, a aliança no meu dedo assim, e ele fez uma benção muito bonita, sabe, eu fiquei muito feliz, porque eu me senti muito valorizada, sabe. Do meu pároco, assim, dele ter tido zelo comigo no momento que era tão importante pra mim, sabe? Eu esperei tanto por esse dia, foi eu acho que um dia mais feliz, assim, um dos dias mais felizes da minha vida. E eu fiquei muito feliz, assim, dele ter valorizado os meus sentimentos, dele não ter brincado comigo. E ele falou palavras tão bonitas, sabe? Ele falou assim, uma frase que me marcou muito, que eu levo com muita seriedade. Ele falou assim, que essa aliança seja pra você a mesma aliança que o Senhor teve pelo seu povo, né? E eu levo isso muito a sério, né? Que a minha aliança seja uma aliança com Deus, a mesma aliança que o Senhor teve pelo seu povo. Uma aliança que eu possa fazer com que gere frutos para o povo de Deus, para os seus filhos, no serviço, sabe? E foi um dia muito especial para mim, que eu guardo com muito carinho. E é isso, ele me abençoou e agora estou celibatária, muito feliz com a minha aliança. Pergunta número 6. O celibato para leigos não é uma consagração eterna, né? Por exemplo, se depois de uns 10 anos a pessoa sentir um chamado ao matrimônio, poderá casar-se e deixar esse celibato? O voto, como ele pode ser dispensado? Não só os do celibato, mas um voto que você tenha feito na sua vida. Do voto privado, né? Que foi o caso do meu voto. O voto ele pode ser dispensado por justa causa, contando que a dispensa não lese direito adquirido por outros. E pode ser o Papa, né? O Bispo, o Pároco, em relação aos seus súditos, o superior do instituto religioso, se tiver esse vínculo, né? Ou quem tiver a dispensa que o bispo tenha dado, né? Então, se eu quiser um dia não querer mais ser celibatário, eu tenho que pedir essa dispensa para a igreja. Não é assim, sabe, de qualquer jeito. Ah, eu vou brincar com Deus aqui. De Deus não se zomba, né, gente? Então, é uma atitude séria. Eu não vou fazer também assim, então agora pode falar, não, acabou, era só uma gracinha. Não, eu tenho que pedir isso para a igreja, para poder me dispensar. Ou então mudar o meu voto, né, no estilo privado também, por uma coisa de forma igual ou maior. Fazer um novo voto que seja de paridade igual ou maior. Mas eu penso assim, gente, que quando a gente propõe um voto ou a querer fazer um segmento, tipo, no meu caso, a gente pretende ser fiel. Então eu pretendo ser fiel até a morte. Assim como o padre, ele não entra querendo deixar o sacerdócio, ele também entra querendo ser fiel. É claro que, por exemplo, o padre ele também pode deixar de ser padre, por exemplo, casar e etc. Mas não é o objetivo que ele teve quando entrou no seminário, ele quer ser fiel. Da mesma forma eu também, eu posso um dia, daqui a 10 anos, me querer dispensa, casar? O poder pode, mas não quer dizer que convém ou que seja necessário ou que eu queira fazer isso, entende? Então, nada assim, todos nós temos o livre-arbítrio, né? Mas eu pretendo ser fiel. Uma pergunta muito bacana que eu recebi que eu queria partilhar com vocês, a pergunta 7. Sou casada, porém separada. Eu posso fazer voto de celibato?
como e com quem e aonde. Muito obrigada, Caritas in Veritate. Vivo hoje o celibato sem consagração ou promessas, mas vivo por fidelidade a Deus e pela minha necessidade da Eucaristia. Como disse Santa Gemma, só tenho medo de magoar Jesus. Eu achei muito bacana essa partilha. Um beijo para você se você estiver vendo. Eu já tinha respondido a ela, mas eu queria colocar essa pergunta no vídeo para também mostrar para outras pessoas que também têm essa dúvida. É muito bonito, sabe, gente? Por isso que o celibato ele tem que ser mais difundido na igreja, ser mais falado. Porque não é só para o padre ou para a freira, como eu já venho falando, mas, por exemplo, pessoas que às vezes separou por uma diversidade da vida, ou pessoas que têm uma tendência homoafetiva e abrem mão da sua sexualidade por amor ao reino dos céus, é muito meritório, igual ela falou aqui, ó. Só tenho medo de magoar Jesus. E ela vive o celibato por fidelidade a Deus e pela necessidade da Eucaristia. Que maravilha, sabe? Que bênção. E a questão é que eu fiz esse voto, não é uma consagração, eu fiz um voto e eu quis aliança, mas não é assim necessário, sabe? Então, igual ela, como já era casada, não convém ela usar uma aliança, né? Porque pode, né, confundir isso. E a questão, ela pode fazer esse voto também do tipo privado, que ela vai então dedicar agora o celibato porque ela quer mesmo viver, né, na unidade com Deus, né, nessa questão da Eucaristia e etc. E você pode fazer esse voto privado, né, se você quiser, e não precisa de ninguém, é só diretamente ao Santíssimo mesmo, né? É só uma questão mesmo pastoral, assim, mas seria o que muitas pessoas já vivem hoje na vida da igreja e tal. Você veja se tem a possibilidade, às vezes, de reatar seu casamento, coloque isso em oração também. Porque, às vezes, né, não se sabe, então coloca também em oração tudo. E também existe, né, a questão que a gente sabe, da questão que você pode entrar com um processo, né, pelo tribunal, para poder analisar o seu casamento, porque muitas vezes os casamentos não dão certo, porque eles não tinham as disposições requeridas e você nem sabia, e aí casou, achando que casou, mas não casou. E essa falta, às vezes, né, do que aconteceu foi porque o casamento nem foi válido. Então, às vezes, você também pode entrar com um processo para a igreja averiguar e ver se como que é a sua situação. Pergunta número 8. Seria um acolhimento do dom a opção celibatária? Me confunde isso de alguém ser chamado ao matrimônio e escolher errado. Na verdade, isso é uma questão que é de todos. Todo mundo tem medo de escolher errado, né? Tanto a vida do matrimônio como do celibato, fica sem decisão vocacional, é muito confuso mesmo. Mas eu acho que a questão é você pesar na balança. O que te realiza? O que te faz feliz? Você está na existência para Deus. Então, como que você quer canalizar isso para Deus, né? A família é muito meritória, porque a gente ainda vai estudar um pouquinho ainda mais para frente sobre a questão do matrimônio, da família. Mas tem algumas pessoas que parece que a família não é o suficiente. Parece que um coração que quer mais, sabe? Quer se doar mais. Então, o celibato também traz esses indícios de que você se realiza muito mais servindo, você se realiza muito mais na missão do que muitas vezes se tivesse que se dedicar a uma família. E tem gente que não, que, poxa, quer ter uma pessoa para construir um relacionamento, para poder dividir a vida, para poder ter ali, né, a capacidade de gerar uma nova pessoa, construir aquela pessoa para a sociedade, para povoar o céu. Imagina, né? Ser mãe e pai de um santo, né? Pô, que bacana. Então, você tem que pesar o que pra você, assim, é muito que você sente no seu coração, sabe? Qual que são os anseios do seu coração? O que você tem sede, sabe? Do que você quer preencher? E eu sinto muito isso, por exemplo, quando eu namorava, era muito bom, eu amava meu ex-namorado me amava, a gente saía muito pra comer, eu já conheço todos a gastronomia da minha cidade, porque eu acho que foi todos os restaurantes possíveis. Então a gente era muito companheiro e ele era muito inteligente, então a gente sempre tinha muito assunto, conversávamos muito. Mas às vezes eu me sentia dividida, porque eu queria às vezes estar servindo lá na paróquia, mas eu tinha que sair com ele, e aí era aquela divisão, eu sentia meu coração dividido. E às vezes eu ficava, às vezes, assim, muito realizada nas minhas missões, e às vezes eu sentia que o namoro, ele era bom, sabe? Meu namorado era muito bom comigo, mas não me
é aquela questão de não se completar, sabe? Assim, de sentir que você pode gastar, às vezes, as suas potencialidades, tudo que você tem, pra outra via. Eu não sei, assim, sabe? Eu acho que você tem que identificar quais são os dons que você traz de sociedade, de serviço, de profissão, ou do que você tem que entrar, ter um autoconhecimento muito grande, se conhecer, se aceitar e se superar. E também sempre na luz do Espírito Santo para ele de ajudar a discernir aquilo que é o chamado de Deus, aquilo que você realmente fala, não, isso aqui vale a pena gastar a vida. Se for para ser mãe, para que seja a melhor mãe do mundo. Que se for para ser pai, que seja o melhor pai do mundo. Precisamos de homens de verdade, pais de verdade, mulheres de verdade, casamentos santos, que estejam abertos à vida. Ao mesmo tempo que também, se você tem chamado para o celibato, não, eu quero que essa salvação chegue a mais corações, eu quero realmente que minha vida seja gastar para que as pessoas conheçam essa verdade, que conheçam os sacramentos, sabe? Então eu penso que é muito por aí. Pergunta número 9. Como relacionar o celibato com as amizades? Poderia me responder com exemplos vividos e até onde pode ir uma amizade? Como amar sem possuir? Essa pergunta é assim, se eu soubesse responder, já estava resolvido toda a nossa espiritualidade, porque a meta da nossa vida é amar sem possuir, né? Então, assim, ela é complexa, então eu nem ia colocar no vídeo, mas pra gente trabalhar um pouquinho sobre essa questão das amizades. Então, assim, é claro que um consagrado, uma pessoa que faz um voto, como eu fiz, etc., tem que tomar uma certa atenção em relação que você sabe que vai ter uma atração pelo sexo oposto, saber quais são as suas tendências de ter ali uma atração e não ficar se deleitando muito com as amizades. Embora eu não sou muito da linha do tipo assim de que você não pode ter contato com a pessoa do sexo oposto, sabe? Assim, eu acho que não é por aí. Eu acho que vai muito da mudança da sua mentalidade. É claro que é difícil, sempre vai ser difícil. Mas também de educar o seguinte, de que como eu sou casada, as pessoas que estão comigo agora, os meninos, eles são meus irmãos. Eles são meus irmãos, assim, eles não são pessoas disponíveis também pra mim, sabe? E eu vejo que eu tenho que ser, porque se eu tenho uma atração por essa pessoa, ele deixa de ter um socorro de Deus, né? Que ele precisa também ver em mim. Deus tem me mostrado muita questão da minha postura ao masculino, porque é impressionante, gente, a minha vida agora que está muito voltada para a teologia do corpo, como que a sede está grande pela teologia do corpo, e muito dos homens. Eu recebo pedido de aconselhamento de meninos, assim, muito frequente no canal. Quando eu vou pregar, assim, fora, igual eu tive em Viçosa, né, pregando no Ceará de Carnaval da RCC, no Carnaval, né, e eu passei um seminário de teologia do corpo, os rapazes vinham depois, assim, as meninas também vinham, mas muito rapazes, sabe? Vindo conversar e assim, abrindo o jogo, rasgando o verbo, sabe? Assim, e me falando a real do masculino. E assim, eu tenho aprendido que, sabe, eles têm uma sede em mim de irmã, de uma pessoa que possa ver ali esse socorro de Deus mesmo. Então eu tenho visto muito eles como os meus irmãos. Então eu penso que essa questão da amizade, o amar sem possuir, é muito disso. De que ele precisa de Deus que pode passar em mim, sabe? Eu não posso obstruir isso com os meus instintos, com os meus egoísmos. Eu tenho que deixar Deus agir também pela minha vida para atingir essa sede que existe. E como diz na encíclica Deus Caritas Est, né, do Papa Bento XVI, que ele fala um pouco sobre a questão do amor, que ele fala das etapas, né, do filia, eros e ágape, eu acho bastante interessante, né, como ele fala que é a questão de que nós não podemos ter a supressão do eros, de achar que é uma coisa negativa e que ele tem que ser cortado e tal, porque o eros, ele também coordena as minhas paixões que me dá um impulso para poder agir. Então, por exemplo, eu sou apaixonada pela igreja. Eu tenho uma paixão, um eros pela igreja, no sentido de que aquilo me motiva, de que quando eu estou num sacramento, por exemplo, quando eu vejo um sacramento, aquilo me dá uma coisa assim de paixão, sabe? Quando eu estudo a verdade de Deus, quando eu estou na evangelização. Então a gente também tem que saber canalizar o nosso eros, né? Porque nós não podemos cortar isso que é uma força motriz que nós temos. Vou ler um pedacinho aqui. Definitivamente é preciso que eros e ágape nunca sejam totalmente separados um do outro,
Pelo contrário, quanto mais em equilíbrio estiverem, evidentemente em dimensões diversas, melhor se realizará a verdadeira natureza do amor. Embora o eros seja inicialmente, sobretudo, desejo, à medida em que se aproxima da outra pessoa, interrogar-se-á sempre menos sobre si mesmo, buscará cada vez mais a felicidade do outro, entregar-se-á e desejará ser para o outro. Desse modo, um se torna parte do outro e o momento do ágape é atingido. Então, por exemplo, eu tive uma situação que eu tive uma paixão por uma pessoa e que eu desejei essa pessoa. Mas eu sabia que, por exemplo, esse eros, ele não seria bom para aquela pessoa. Então, a partir do meu eros que eu tinha, desse desejo, eu canalizei em ágape, ou seja, o desejo de eternidade do ser amado, porque eu sei que o melhor para essa pessoa é a santidade, o melhor para essa pessoa é a felicidade plena, o melhor para essa pessoa é se realizar vocacionalmente. Então, através do desejo que a gente pode ter por uma pessoa, canalizar isso em ágape, querer que ela seja cada vez mais de Deus, amar mais essa pessoa em Deus. Então, eu penso que é muito dessa linha. Assim, a gente vai tentando amar melhor sem possuir. Mas é um desafio durante toda a nossa espiritualidade. A gente tem que trabalhar em cima disso. Pergunta 10. A mulher tem uma vocação natural à maternidade, já li que no celibato essa vocação também é redirecionada. Queria saber mais sobre isso. E como eu faço para viver o celibato e a maternidade natural? Bom, se você optar pelo celibato, consequentemente, você também vai abrir mão da sua maternidade natural. Não tem como você ser celibatária e ser mãe ao mesmo tempo. Só foi Virgem Maria que conseguiu isso, né? Que é virgem e mãe, né? Então, assim, não tem como você querer ser mãe natural e ser celibatária. Mas a mulher, sim, tem uma vocação nata à maternidade, porque nós temos um útero, nós somos geradoras por nós mesmas. Já está na nossa embriogênese de gerar, porque a gente tem um útero, a gente tem um sacrário dentro de nós. Então, a mulher gera vida, mas nem sempre precisa ser pelo lado biológico. A mulher já tem na sua característica feminina o dom de gerar a sensibilidade, as emoções, o encantamento, né? As coisas do céu no sentido da vida mesmo, como um todo. Então, é nesse sentido que a celibatária, ela vai fluir a sua maternidade espiritual. Por exemplo, eu sinto muito a minha maternidade pela catequese. É uma área que Jesus me mostrou que eu vou ser mãe de muitas pessoas. Eu sei que eu sou mãe sendo catequista. A gente vai canalizar nossa maternidade para a geração do Cristo no outro. Mas não na questão da maternidade, assim, natural e celibato não tem como. Pergunta número 11. Qual é o estilo de roupa e maquiagem, ou se deve ou não usar maquiagem, uma mulher que decide se viver o celibato e a continuar no convívio social? A virtude da modéstia, que a gente fez um hangout no canal, então se você quiser conhecer mais, você pode conferir lá. A gente já tem trabalhado isso, então não vou falar muito da questão da modéstia, mas, né, temos que ter, sim, uma postura de modéstia. Não adianta nada ser celibatário usar roupas, né, que não condiz com a fé, ou também uma cristã, qualquer cristã, não precisa ser celibatária, né. E questão de maquiagem, eu acho que não é problema usar maquiagem, mas é claro que você vai fazer uma maquiagem que não chama atenção pra si, uma maquiagem provocativa, mais uma maquiagem corretiva. Então, por exemplo, a maquiagem, eu faço maquiagem para gravar os vídeos. Então, é para tirar a olheira, para poder tirar umas manchinhas que pode ter, para uniformizar o tom da pele, passar um batonzinho assim, mas, por exemplo, o batom que eu uso é mais puxado pro rosa, pro marronzinho, assim. Não uso mais batom vermelho, não que seja problema usar batom vermelho, mas eu penso que pro meu estado de vida usar um batom vermelho não é muito conveniente mais. Mas apesar de que eu gostava muito, usava muito batom vermelho, hoje eu não uso mais. Eu penso que a mulher tem que ser vaidosa, tem que se cuidar, tem que querer aparecer bem, porque isso também é cuidar do templo, é você valorizar o outro, de saber que o outro pode ver uma coisa bonita, não que eu seja bonita, não, longe disso, mas de ver uma coisa assim, asseada, arrumada, sabe? Eu acho que isso valoriza as pessoas, valoriza quem está à nossa volta. Eu acho que é importante passar uma boa imagem, porque a nossa evangelização passa muito mais pelo corpo do que pelas nossas palavras. Então a gente tem que ter muita coerência com o nosso corpo na evangelização.
E a gente tem que aprender muito a beleza que está sendo perdida no nosso tempo. Né? A gente vai para uma questão lá, para um museu, aí você vê agora uma privada, você não vê mais uma obra de arte, né? A gente perdeu as referências de beleza, sabe? Em todas as artes, em tudo, né? E a gente tem que resgatar, porque a beleza, ela convence por si mesma, a beleza vem do céu. A gente tem que querer ser belo e levar, igual por exemplo Judite, que é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia. Ela conseguiu vencer, né, uma guerra, salvar o povo ali todo de Deus através da sua beleza. E através da sua beleza ela conseguiu ali conquistar, né, o oponente e derrotá-lo. Então eu penso que a gente pode canalizar também, se vestir, estar bem, para também trazer as pessoas para Deus, para atrair para a evangelização. 12. Existem alguns sinais que indicam que a mulher seja celibatária? Não. Só se ela for consagrada como religiosa, que seria o hábito religioso. Mas fora, talvez um crucifixo ou uma aliança, mas isso não configura, você não sabe, porque qualquer leigo pode usar. Pergunta número 13. É possível que o celibato seja pré-determinado como uma vocação ou que ele seja apenas uma escolha? Pode ser tanto como uma vocação como uma escolha. Por exemplo, a pessoa que às vezes, como eu já disse, que divorciou, separou, ou tem tendência homoafetiva, ou várias outras situações da vida, que ela não foi chamada a viver o celibato primeiramente, mas por um amor do reino dos céus também, ela vai escolher o celibato para poder corresponder com os propósitos de Deus. Ou também ele pode ser uma vocação, um chamado, e que Deus chame para abrir mão também disso em prol do coração indiviso, para a evangelização, para a missão. Então, depende das demandas, pode ser tanto como escolha como vocação. Pergunta número 14. Eu não sou casada, mas infelizmente também não sou virgem. Quero viver minha castidade como Deus quer em minha vida. Gostaria de saber a diferença entre virgindade e o celibato. O tempo de espera para o casamento é também um tempo de celibato? A diferença da virgindade para o celibato é porque o celibato é um estado de vida. Então, assim, nem toda virgem, nem todo celibatário é virgem. E nem todo virgem vai ser celibatário, porque às vezes o virgem ele vai casar e vai ter vida sexual. Então uma coisa não está associada à outra, né? O celibato, ele vem de uma oferta que você dá a Deus a sua sexualidade. A virgindade pode ser ou tanto essa oferta também para dar a Deus, ou também com uma pessoa que vai casar. E o tempo de espera para o casamento também é um tempo de celibato? É um tempo de espera, não é um tempo de... pode ser como celibato, mas não é assim legal falar que é celibato, porque você está um tempo de espera, você vai casar. Então você não vai ser celibatário, vamos colocar assim, você vai casar. Então é um tempo de espera, como a Bíblia coloca aqui, a vida sexual, né, ela deve ser exclusiva do matrimônio, por várias questões que nós vamos ver pra frente. Mas é um tempo de espera, né, que você está ali se conhecendo e tal, amadurecendo, crescendo na fé. Então... não é bom colocar nomenclatura de celibato, mas é um tempo de espera. Agora, o que acontece? Você não é casado, você também já teve uma vida sexual ativa um dia e você quer viver a castidade. Tranquilo, não tenha um peso nas suas costas, saiba que você pode recomeçar, né? Deus não olha para o seu passado, Deus olha para o seu futuro. Então, olhe lá no canal, nós temos um vídeo sobre as 10 vantagens da castidade e também um vídeo como viver a castidade, para que você também veja como viver essa virtude, né? A castidade não é uma virtude engessada, como nós falamos, ela é construída e a gente pode começar todos os dias. Então, que você também guarde a sua castidade aí, espera para o seu marido, né? Para vocês viverem nessa unidade, nessa preciosidade, né, que é também a vida matrimonial. E para terminar, a pergunta número 15. Queria saber se a decisão de ser celibatária compete com a vontade de Deus. Caso eu optar por essa opção, o que devo fazer além disso? Então, a questão de você saber se é vontade de Deus é você sentir o chamado, colocar em oração e saber também por que você está na existência? Por que você vive? Por que você quer gastar a sua vida?
Você sempre sabe que no final é para Deus, mas qual o meio que eu quero construir a minha vida para Deus? Eu quero povoar o céu, eu quero dar filhos para construir melhor a sociedade, né? Eu quero construir a minha vida. É muito legal fazer os testes vocacionais também para saber questão de profissão, suas aptidões, mas os testes vocacionais convencionais são muito falhos, porque se você tiver vocação para ser dona de casa e mãe de família, não vai estar lá no teste vocacional, porque hoje a gente vive numa sociedade que os jovens são escravos de suas carreiras. Então, você tem que também colocar quais são os anseios do seu coração, ser honesta e colocar para Deus. E o que você deve fazer além disso? Ver quais são o seu carisma, o que você gosta também de servir, como você quer edificar a vinha do Senhor. Se você é homem, já pensou talvez em ser padre? É uma vocação maravilhosa, gente. É algo assim sublime ser padre. Ou às vezes você quer ser um irmão, ou simplesmente ser uma pessoa da sociedade e que queira ter essa liberdade também como um celibatário. Você tem que ver tudo isso, né, para discernir quais são as suas aptidões, porque existem consagrados que têm uma vocação mais pro social, então vai para uma vida que vai ter uma apostolado mais pro social, para a ajuda dos enfermos, ou para a área acadêmica, né, por exemplo, de catequese, assim, também, tipo, igual eu gosto. Você vai vendo de acordo com as suas aptidões e usar isso para a finalidade de Deus. Então é mais ou menos isso, gente. Eu quis partilhar um pouquinho com vocês. Espero que eu tenha solucionado algumas dúvidas acerca do celibato. Se você tem um chamado para o celibato, coloque em oração. Pese também tudo aquilo que você tem de anseio, de desejo, de dons, né? Deus, ele não tira nada, ele dá tudo. Então, você possa canalizar para ele aquilo que você quer dar, né? Para edificação e pensar muito na vida consagrada também. Eu sou celibatária leiga porque ainda estou discernindo. Pode ser que amanhã eu veja que eu vou ser freira, não sei, sabe? Depende de tudo que Deus vai me querer, aonde Ele quer. Eu estou aberta à vontade dEle. Mas eu também estou em caminho de discernimento. Então é uma vida muito meritória, gente, poder gastar sua vida pela igreja, pela missão. Deus nos promete o cêntuplo, 100 vezes mais. Nos promete a vida eterna, doar a nossa vida inteiramente para que esse evangelho que um dia chegou a nós, também muitas vezes esteve sobre os ombros dos celibatários. E por essas pessoas que optaram por essa vida, que o evangelho também pode estar, chegou até nós. Então, que você possa continuar sendo um difusor do evangelho. Se você tem vocação para ser monja beneditina, carmelita, que você vai edificar o corpo de Cristo, né, pelas suas orações, para que aqui fora as coisas possam, né, continuar a florescer, a evangelizar. Ou às vezes você quer ser padre, e olha que graça, né, poder ser canal da graça direta através dos sacramentos, né, e trazer Jesus, Deus. Eu fico pensando, gente, no dia que o padre morrer e que ele vê o que é tirar o véu e ver a missa que ele celebrava e ver Deus, que é o Criador do céu, da terra, da água e do mar, nas mãos do padre. É fantástico, sabe? Então, imagina se você tem essa oportunidade de ser padre, de poder ser o socorro para as pessoas, né? Levar uma palavra de carinho, de alento, ser essa referência, essa segurança, né? Esse socorro para a humanidade. Ou, às vezes também, como outras áreas que existem na igreja, por exemplo, como comunidade de vida, se vincular a um projeto para que vocês possam nadar, né, juntos, e aí ser mais fácil para poder levar também o evangelho, né, porque quando a gente está em comunidade, a gente também tem uma vida também que nos ajuda muito a nos edificar também na nossa fé. Então que você possa ver todas as realidades, o seu carisma e tudo, e se você tiver vocação para o celibato, tenha coragem, seja corajoso, não tenha medo dos fins definitivos, como diz nosso querido Papa, e vá para frente. Pode saber que o primeiro lugar que vai dar problema é a família, tá? Mas isso aí é tentação, é provação para você crescer, se fortalecer e depois tudo fica numa boa, tudo volta a estabilizar, tá? Mas tenha coragem, sabe? E Deus sim a Deus, porque Ele é maravilhoso e por Ele vale a pena, e você vai ver que você não vai se arrepender em dar a sua vida para Deus, que é o autor da nossa vida, autor da nossa existência, e você vai ver que os frutos do céu não são só depois da nossa partida dessa vida, mas já começam aqui, e é muito bom.
Bom, gente, era mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês hoje, essa pequena partilha sobre o celibato. Se você não conhece o canal, se inscreva nesses links aqui de baixo para que você conheça os nossos próximos vídeos e acompanhe os nossos estudos, tá certo? Mas espero que tenha ajudado e é isso. Um grande beijo pra vocês, graça e paz.